Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcel Gonçalves dos Santos, eu estou aqui para falar para vocês sobre Domain Driven Design. Se vocês quiserem me encontrar nas mídias sociais, Facebook, LinkedIn, GitHub, Twitter, procura por @marcelgsantos. Eu sou desenvolvedor web full stack, e eu escrevo nesse site chamado pensandoNaWeb.com.br. Eu também sou evangelista do PHPSP, então se você é da comunidade PHP ou tem curiosidade, por favor, seja bem-vindo. Pedi para vocês também que vocês interagissem nas mídias sociais, vocês poderiam falar sobre evento, palestrante, conteúdo. Tira uma foto, uma selfie, publica ali no Twitter, no Instagram, interaja com outros participantes no fórum ou através das mídias sociais. E o mais importante, tire dúvida e dê feedback, tanto para os palestrantes quanto para a organização do evento. Isso é muito importante para que os palestrantes e a organização criem um conteúdo cada vez mais interessante e melhor para o público. Então eu conto com o feedback de vocês, tá ok? Então eu vou falar sobre Domain Driven Design, tá? E o que é Domain Driven Design? Domain Driven Design é uma abordagem para desenvolvimento de software complexos, tá? Esse termo ele surgiu do título de um livro famoso, que foi escrito pelo Eric Evans, chamado Domain Driven Design, que é o título do livro deu origem a esse conceito, e ele é conhecido como livro azul, por ele ter essa capa azul que vocês estão vendo aqui nos slides. Então, o título do livro ele fala o seguinte, a gente tem o título Domain Driven Design, Tackling Complexity in the Heart of the Software. Como diz o título do livro, Domain Driven Design é sobre atacar as complexidades no coração do software. Mas o que é o coração do software? Então, o coração do software é o domínio. O domínio representa o coração do software e é onde estão as regras de negócio. É aquela parte do software que é o diferencial competitivo da sua aplicação, do seu código. Fazendo um quote aqui de uma frase tirada do livro, ele fala que the heart of software is the ability to solve domain-related problems for its users. Então, o coração do software é a habilidade de resolver problemas relacionados ao domínio para os seus usuários. E o domínio ele tem uma complexidade intrínseca, então aquele problema que a gente vai resolver ele tem uma complexidade que faz parte daquele problema específico, e isso representa a complexidade do problema em si. E segundo Evans, é importante com que a gente se interesse pela complexidade de domínio, não que a gente não tenha que se interessar por outras complexidades como a solução técnica, mas é importante entender de fato qual o problema aquele software resolve. E falando sobre complexidade, falando sobre problema, é interessante que eu introduza para vocês um conceito chamado complexidade acidental e complexidade essencial. A complexidade acidental é aquela que é decorrente da solução adotada. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo uma aplicação, um software, e eu decido entre utilizar monolito ou microserviço, framework A ou B, uma solução de banco de dados relacional ou não relacional, usar nuvem ou não, usar Kubernetes ou não, tudo isso é relacionado à complexidade acidental. Por quê? Porque são a complexidade que são decorrentes das nossas decisões em específico. Tá, ok? E em contraponto à complexidade acidental, a gente tem a complexidade essencial, que essa sim é inerente ao problema a ser resolvido. Tá? Então, pensando num exemplo aqui de um aplicativo de carona, a gente tem que a coordenação dos motoristas do aplicativo, quando a gente faz uma solicitação de viagem, a aplicação ela tem que procurar para saber onde o motorista está, usando o GPS, saber se ele está no final de uma corrida ou não, o quão perto ele está desse usuário que solicitou a corrida, e se de fato quais vão ser os motoristas selecionados para potencialmente atender essa corrida. Então, isso faz parte do propósito que o negócio tende a resolver, que o negócio de aplicativos de corrida tende a resolver. Então isso é de fato a complexidade essencial. Ela faz parte do problema, e a gente não tem como evitar ela. Então essa complexidade a gente tem que conviver. É sobre essa complexidade que o conceito de Domain Driven Design fala. Okay? Então uma complexidade essencial é aquela que não pode ser evitada e está relacionada com a complexidade de domínio. E para entender melhor sobre domínio, a gente tem que conversar com os especialistas de domínio. E quem são os especialistas de domínio? São aquelas pessoas que entendem muito bem do negócio. Então, se você está tratando de um software de contabilidade, por exemplo, os especialistas de domínio vão ser os contadores. Eles que vão entender como eles executam o trabalho deles, a melhor forma com que aquilo é feito. Para a gente passar a entender melhor o domínio, a gente tem que conversar com os especialistas de domínio. Faz com que surja um outro conceito, que é a linguagem ubíqua, também conhecido como linguagem onipresente. Tá? E o que é a linguagem ubíqua? Ela é a linguagem comum utilizada para expressar o domínio.
Então é aquela linguagem que é criada pelo time de desenvolvimento em conjunto com os especialistas de domínio, né? E ela tem que expressar o negócio tanto pela comunicação falada, em documentos ou não, e na forma de código. E ela surge da conversa, né, com os especialistas de domínio e deve ser compreendido por todo mundo, sem ambiguidade nenhuma. Como a gente está falando da parte técnica, da parte de desenvolvimento de software, né, o código desenvolvido ele tem que utilizar dos conceitos da linguagem ubíqua na forma escrita do código. Então, certamente a gente vai ter conceitos da linguagem ubíqua, palavras, né, dentro da nomenclatura do nosso código, né, para nomear módulos, classes, métodos, funções, variáveis, entre outras coisas. E a linguagem ubíqua, né, é importante a gente falar que ela existe dentro de um contexto específico. Vamos pensar o seguinte, a gente está modelando uma aplicação no qual o especialista de domínio fala o seguinte problema para a gente. O cliente ele pode finalizar o pedido, né, quando estiver satisfeito com os itens em seu carrinho de compras. Quando o especialista de domínio ele fala essa frase, ele descreve esse problema, né, a gente consegue identificar desse nosso vocabulário, né, dessa nossa linguagem ubíqua. Destaquei aqui para vocês nos slides, né, a palavra cliente, finalizar pedido, carrinho de compras, porque esses são palavras, conceitos chaves dentro do nosso domínio aqui, né. No código, né, a gente vai representar esses conceitos que eu destaquei para vocês em forma de código. Então, possivelmente a gente vai ter uma classe para uma entidade chamada cliente, né, uma outra classe para uma entidade chamada carrinho de compras e um método, né, para ação finalizar pedido. Então, a gente começou a conversar, né, começou a atacar as complexidades do domínio, né, conversando com um especialista de domínio que entende muito bem o problema e a gente começou a definir uma linguagem ubíqua. Então, essa linguagem ubíqua ela tem que ser onipresente, né, e ela tem que ser compreendida de forma inequívoca pela equipe técnica quanto pelos especialistas de domínio. E essa linguagem ela vai ser refletida no código através de nomes, de classes, entidades, objetos de valor, métodos, entre outras coisas, tá ok? Um fragmento de texto do livro Domain Driven Design do Eric Evans, né, ele fala que para uma comunicação efetiva, né, o código tem que ser baseado na mesma linguagem utilizada para escrever os requisitos, né? A mesma linguagem que os desenvolvedores falam com os domain experts. Então, aqui está a importância, né, da linguagem ubíqua, compreensível por ambos os lados, né? Isso que vai guiar o sucesso do desenvolvimento do software. Quando a gente fala sobre Domain Driven Design, recorre um termo para a gente chamado Big Ball of Mud. Tá? É um código com a arquitetura mal definida, né? Que quando a gente precisa fazer uma correção ou evolução, é super complicado, porque você tem o receio de mexer numa coisa e quebrar outra, ou para compreender o código é muito complicado, né? Então é aquele código espaguete, aquele código mal feito, aquele código legado sem teste. Isso é um Big Ball of Mud, né? E até que um exemplo, né, ilustrativo, né, não é bem isso, mas aqui mostra para vocês aqui qual que é o sentimento quando a gente vê um código mal estruturado, né? Então isso remete aqui a uma experiência de quando a gente se depara com um Big Ball of Mud. E trazendo um quote também, né, dos pesquisadores, das pessoas que cunharam esse termo, né, que foi o Brian Foote e o Joseph Yoder, Big Ball of Mud, né, aqui traduzido para o português que fica mais fácil, né, uma grande bola de lama é uma selva de código espaguete, aleatoriamente estruturado, espalhado, desleixado e cheio de fita adesiva, né. Então, esse pequeno fragmento aqui, né, e essa breve explicação que eu dei deixa muito claro o que é uma grande bola de lama dentro de um código, e é o que a gente tenta evitar, que é escrever um código melhor estruturado, melhor arquitetado. E quando, né, a gente fala sobre Domain Driven Design, a gente fala sobre domínios, a gente também tem que falar sobre subdomínios. E, né, o que são subdomínios? Né? Subdomínios são uma separação, são as separações que um domínio principal tem. E a gente tem 3 tipos de subdomínios diferentes. Então a gente tem o subdomínio principal, o subdomínio de suporte e o subdomínio genérico. Tá, ok? O subdomínio principal é aquele que traz valor para o negócio, é onde fica a lógica principal, é onde que é o diferencial competitivo da sua empresa, do teu software. É o motivo pelo qual aquele software existe, né? A atividade principal da empresa. Tá? Em compensação, né, o subdomínio de suporte, ele suporta o domínio principal, ele não faz parte do domínio principal, da solução principal da sua empresa, mas ele representa um pilar importante dentro da sua estrutura. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de um e-commerce, né, ou de um subdomínio principal de vendas, a gente teria um subdomínio de suporte de entrega, porque a gente não tem, né, vendas sem entrega. Então,
apesar da entrega não ser o ponto principal da nossa aplicação, ele serve de suporte para o nosso domínio principal. E, por fim, a gente tem o subdomínio genérico, aquele que não tem relação direta com o domínio principal. Quando a gente precisa utilizar, a gente faz geralmente uso de terceiro. Então, se eu tenho e-commerce, né, por exemplo, eu não precisaria ter uma plataforma de divulgação própria, né? Obviamente, o e-commerce precisa de uma plataforma de divulgação, né, mas não é essencial, entre aspas, para ele funcionar, né? O essencial seria a venda em si, né, prioritariamente, que seria o domínio principal, o domínio de suporte, talvez o domínio de entrega. O subdomínio genérico poderia ser, por exemplo, uma plataforma de marketing, de envio de e-mail, de gerenciamento de publicidade, tá ok? Isso a gente pode fazer uso de um software terceiro. Está aqui nos slides, né, exemplificando aqui os conceitos de core domain, né, o subdomínio principal, subdomínio de suporte e subdomínio genérico. Então, está aqui exemplificado num gráfico que mostra determinados contextos de acordo com o subdomínio que eles participam. E avançando ainda, né, nesse conceito, nesse arcabouço de conceitos que tem o Domain Driven Design, a gente tem os contextos delimitados ou Bounded Context. E o que é um contexto delimitado? Ele é uma fronteira conceitual, onde reside um modelo de domínio ou a linguagem ubíqua. Um contexto delimitado, ele busca delimitar, um domínio complexo de acordo com as intenções de negócio. Fazendo uma relação com a linguagem ubíqua que a gente falou anteriormente, a linguagem ubíqua ela vive dentro de um contexto, e esse contexto ele faz uma delimitação conceitual de onde que são os limites desse determinado subdomínio. Tá? Então a gente pode ter conceitos que num subdomínio, ou dentro de um contexto ele tem um significado e dentro de um outro contexto o subdomínio ele tem um significado diferente. Então, dando como exemplo disso que eu já basicamente introduzi para vocês, a gente pode ter uma entidade de usuário que no contexto A ela tem uma determinada estrutura, um determinado significado, e uma entidade com o mesmo nome ela pode ter uma estrutura, um conceito diferente dentro de um contexto B. Isso é muito comum, porque a gente não necessariamente precisa pensar num contexto gigante ou num domínio como um todo e modelar um conceito que sirva para todos esses casos. É melhor que a gente pense de forma dividida entre subdomínios, entre contextos específicos, e que a gente tenha conceitos que se adequam melhor dentro daquele subdomínio, dentro daquele contexto em específico. E cada contexto delimitado tem a sua própria linguagem ubíqua, então as pessoas falam dentro de um contexto dentro de um subdomínio de entrega, de logística, possivelmente vai ser diferente dos conceitos, das palavras da linguagem ubíqua, por exemplo, o pessoal de vendas, de um contexto de vendas, de um subdomínio de vendas possam falar. Isso significa que a gente tem que delimitar as intenções das nossas entidades com base no contexto. Tá? Então, de novo, quando a gente modela um produto dentro de um contexto de venda, ele vai ter um comportamento específico diferente de uma modelagem de um produto dentro de um contexto de entrega. Então, quando a gente fala em venda, a gente fala em preço, a gente se preocupa mais com preço, a gente se preocupa com carrinho de compras, e quando a gente fala em relação ao produto, em relação à entrega, a gente se preocupa mais com características como cubagem, como tamanho, como em qual centro de distribuição, em qual estoque ele está. Então, são conceitos que na teoria seriam a mesma coisa, mas que são modelados de forma diferente de acordo com o subdomínio e de acordo com o contexto que ele se encontra. E cada contexto delimitado, ele pode ter a sua característica própria, ele pode ter sua arquitetura, ele pode ter um modelo de persistência próprio, ele pode ser desenvolvido por um time diferente. Então, se eu tenho, por exemplo, uma aplicação que tem um contexto delimitado que é responsável pela parte de venda de um e-commerce, eu posso utilizar uma arquitetura X, sei lá, arquitetura hexagonal, posso usar um modelo de persistência, um ORM para um banco relacional, um sistema de cache com Redis, talvez, e ter um time diferente desenvolvendo empresa de nuvem específica. E, por exemplo, se eu tenho um outro contexto delimitado que é responsável pela parte de entrega, de estoque, eu posso usar uma outra arquitetura e ser desenvolvido por um time diferente. Então, essa separação de contexto também dá uma liberdade de evolução daquele software em relação à arquitetura, persistência e desenvolvimento de times. E um contexto delimitado, fazendo aqui depois de toda essa explicação, fazendo uma alusão com uma empresa, ele geralmente reflete uma estrutura organizacional dentro de uma empresa, um departamento mais especificamente. E os contextos delimitados, eles podem se comunicar entre si, porque não faz sentido eu ter uma
um contexto delimitado de vendas, um contexto delimitado de estoque, mas não conversar com o outro, até porque eles são contextos dependentes, né? Então, elas podem se comunicar de diversas maneiras, como, por exemplo, utilizando o API REST, usando um sistema de mensageria e assim por diante. Quando a gente fala de subdomínio, né, a gente fala sobre o problema de domínio em si, né, e quando a gente fala de Bounded Context, a gente fala sobre a forma de solução de problema. Então, o subdomínio é algo conceitual dentro do domínio, dentro do espaço de problema que a gente está trabalhando, está pensando, está modelando o nosso software, e o Bounded Context já é relacionado à parte de solução, como a gente dá a solução para aquele determinado problema de domínio. Tirei aqui uma frase de um livro de um autor famoso por escrever coisas sobre a microservice. Ele fala que se os limites do nosso serviço alinham-se aos contextos delimitados do nosso domínio, nós começamos bem para garantir que o nosso microserviço está com baixo acoplamento e alta coesão. Existe uma relação, né, que as pessoas falam quando estão modelando microserviços, que se você se basear em contextos delimitados, você já tem tipo, um bom caminho andado para você saber que você tem um baixo acoplamento e uma alta coesão daquele teu microserviço. Evoluindo ainda, né, dentro dos conceitos, falo aqui para vocês, eu apresento para vocês o mapa de contextos, né, o Context Map. Eles basicamente servem para documentar, né, os contextos delimitados, né, e desenhar o relacionamento entre eles. Então é uma visão geral, é uma ferramenta estratégica que a gente tem para mostrar a relação entre os subdomínios. Tá? E eu tenho aqui um exemplo para vocês que falam aqui sobre determinados contextos delimitados separados e a forma como eles se relacionam. Tem uma forma de relacionamento conformista, um outro que tem uma camada anticorrupção e um outro que tem uma forma de relacionamento de parceria. Os padrões de compartilhamento, como eu bem antecipei para vocês, né, os mais conhecidos são núcleo compartilhado, produtor-consumidor, conformista, parceria e camada anticorrupção. Basicamente o que diz cada um aqui de forma breve. Né? Se eu tenho dois contextos delimitados separados e eu tenho uma forma de relacionamento entre eles chamado núcleo compartilhado, ele basicamente diz que esses dois contextos delimitados eles estão compartilhando um pedaço do código. Então é um ponto de acoplamento grande, mas que por algum motivo se faz necessário entre essas duas equipes, entre esses dois contextos delimitados. Então tudo que for ser alterado, ser modificado, isso tem que estar num consenso entre essas duas equipes, entre esses dois times que cuidam desses dois contextos diferentes. Um padrão de compartilhamento famoso, conhecido, basicamente o produtor ele se compromete em produzir um software de acordo com as necessidades do consumidor e o consumidor ele tem essa garantia. O produto, né, o software fornecido pelo produtor vai seguir as especificações que foram solicitadas ou que foram acordadas entre ambos. Já um pouco diferente do produtor-consumidor, a gente tem um conformista, que é uma relação no qual uma empresa fornece um outro contexto delimitado consome. A parte que consome, né, ela não tem o poder de decidir sobre como o software que ela depende vai evoluir, então ela simplesmente se conforma com a forma como aquele software é entregue. Também tem a parte de parceria e também tem a conhecida camada anticorrupção, que geralmente a gente lida com software legado quando a gente quer evitar com que problemas de modelagem no software legado ele vaze no nosso software que está melhor construído utilizando o conceito de Domain Driven Design. Então ele serve como uma fachada ali de comunicação entre o teu software legado e o teu software está sendo utilizado com arquitetura geralmente mais organizada, separando ali as camadas, cuidando da parte do domínio e atacando o domínio como problema principal. Evoluindo ainda um pouco nos conceitos, né? Outro conceito que aparece bastante é o conceito de design tático, design estratégico. Quando a gente fala de Domain Driven Design, né, a gente fala que o Domain Driven Design ele costuma fornecer um conjunto de conceitos e padrões que auxilia no desenvolvimento de um software em nível tático e estratégico. Tá? E o design tático ele se refere basicamente à implementação de código. Quando a gente fala sobre entidades, objetos de valor, serviços de domínio, eventos de domínio, entre outros, a gente está falando sobre design tático. Né? Essa parte que o programador gosta de falar sobre entidades, objetos de valor, sobre como o software vai ser arquitetado, então isso é referente ao design tático. Os padrões, pequeno parênteses aqui, né, eles não são exclusividade do Domain Driven Design. Né? Então, esses padrões já eram conhecidos, né, e eles foram organizados e catalogados pelo Eric Evans dentro do livro Domain Driven Design por essa abordagem de desenvolvimento de software que ele criou. E o design estratégico ele é aquela visão um pouco mais ampla, né, sobre como a gente vai fazer a modelagem do nosso domínio principal. Então ele fala sobre relacionamento, comunicação, a criação de subdomínios, como esses subdomínios se relacionam, bounded context, entre outras coisas. Então a parte estratégica é essa parte mais alto nível,
tá? E a parte do design tático é aquela mais específica do código. Parafraseando aqui um outro autor famoso, né, de um livro conhecido como Livro Vermelho, né, o design estratégico é como fazer o rascunho antes de entrar nos detalhes da implementação. Destaca o que é estrategicamente importante para o seu negócio, como dividir o trabalho por importância, como fazer integrações da melhor maneira. Então, está aqui a palavra de uma pessoa que é referência no assunto para falar sobre design estratégico. Indo um pouco já para a parte de implementação, a parte de arquitetura de códigos, né, costuma-se utilizar o conceito de arquitetura em camadas, né? E a arquitetura em camadas ela permite com que a gente organize a nossa aplicação, né, em camadas e que a gente tenha uma separação de responsabilidade mais bem definida. Aqui está um exemplo para vocês, né, das camadas de uma aplicação. Então a gente tem a camada de User Interface, Application, Domain, Infrastructure. A camada de interface de usuário, né, é aquela que está mais próxima do usuário. Então é aquela que vai responsável por exibir informação e interpretar comandos do usuário. Então é aquela que de fato está ali na frente, né, aquela que faz a interface com quem vai utilizar o nosso código ao interior da nossa aplicação. A camada de aplicação é responsável simplesmente por conectar a camada de interface de usuário com as camadas mais internas, então, ou seja, com a camada de domínio ou camada de infraestrutura. Então ela é uma camadinha fina que ela vai fazer aquele depara, que ele vai fazer aquela ponte entre a interface do usuário e a nossa camada de domínio. E a camada de domínio é onde de fato estão os conceitos e as regras de negócio relacionados ao nosso domínio. Ela é o foco principal do Domain Driven Design. Então quando a gente fala de Domain Driven Design, a gente não se preocupa com a camada de User Interface, a gente não se preocupa com a camada de aplicação nem de infraestrutura. A gente se preocupa e foca na camada de domínio, porque é onde que estão as regras de negócio, é onde estão os conceitos, o diferencial da nossa aplicação. Por fim, a gente tem a camada de infraestrutura, né, que ela é responsável por fornecer os insumos técnicos, né, para as nossas outras camadas. Então ela que é responsável por fazer uma conexão com o banco de dados, fazer a parte de persistência, seja banco de dados relacional, não relacional, comunicação com um sistema de envio de e-mail, um sistema de fila, entre outras coisas. Então a infraestrutura ela é essa parte. Como o próprio Eric Evans diz, né, ele fala que isolar a implementação do domínio é um pré-requisito para o Domain Driven Design. Então a separação de camadas permite isso, permite com que a gente isole a nossa camada de domínio das outras camadas. E por fim a gente tem os building blocks ou blocos de construção, são que o programador, que as pessoas que desenvolvem estão mais acostumadas. Quando a gente fala de entidade, objeto de valor, a gente fala sobre building blocks. E um dos building blocks mais conhecidos são as entidades, né, que são os objetos que possuem identidade. Então quando a gente fala sobre um cliente que tem um ID, ou a gente fala sobre um produto, né, eles são entidades porque ele possui uma identidade própria, né? Ele tem uma identificação dentro do sistema e é geralmente conceitos do sistema que sofrem alterações. Diferentemente das entidades, a gente tem um objeto de valor. Então os objetos de valor eles são objetos que carregam valor, mas não possuem identidade específica, tá? Normalmente eles são imutáveis. Então enquanto eu tenho uma entidade, né, de cliente, por exemplo, ele tem as características de que ele tem uma identidade própria, tá? Por exemplo, o cliente João que mora em São Paulo não é o mesmo cliente João que mora em Florianópolis, né? Apesar de ter o nome João, eles são entidades diferentes porque eles têm identificadores diferentes, cada um tem um CPF, cada um representa uma entidade específica. O objeto de valor ele é identificado pelo valor que ele carrega. Então se eu tenho, por exemplo, um objeto de valor que representa um valor de dinheiro, um valor monetário de R$100, e se eu tiver um outro objeto em memória que carrega o valor também de R$100, apesar de serem objetos diferentes em espaço de memória diferente, eles são, na teoria, representam o mesmo conceito. Então o objeto de valor ele é caracterizado pelo valor que ele carrega e uma entidade é caracterizada pela identidade. Tá aqui um exemplo, né, um básico aqui, né, de entidade e objeto de valor. Então a gente tem uma entidade de carrinho de compra, que ela é composta por itens, né? Esse item ele tem uma referência para produto também, que é uma entidade, assim como o item também é uma entidade, e o item ele tem um objeto de valor chamado price, né? Que foi naquele exemplo que eu dei anteriormente para vocês, que representa um valor monetário. Ele é caracterizado pelo valor que ele carrega. Avançando, né, a gente tem um conceito de agregado. Então um agregado, de forma simples, é um conjunto de entidade e objeto de valor, né? Ele é um elemento conceitual que ele é responsável por conter outras entidades, né, e que normalmente não pode ser acessado de fora.
Um exemplo anterior que eu mostrei para vocês quando eu falei sobre carrinho de compras, a gente tem um item, não faz sentido a gente acessar um item de um carrinho de compras direto, faz sentido acessar através de um carrinho de compra. Possivelmente o carrinho de compra ele seria um agregado dentro dessa nossa modelagem, né? E para isso, né, a gente tem utiliza-se do encapsulamento, da lei de Demeter, e a gente sempre fala com o aggregate root. Então a raiz do agregado, né, é aquela entidade, aquele elemento conceitual dentro da nossa modelagem que é responsável por ser o ponto de entrada ali daquele nosso conceito mais amplo. Tá? Então, aqui o exemplo que eu falei para vocês, né? Então, o agregado carrinho, né? É a partir dele que a gente acessa, por exemplo, os itens do carrinho. Então, ele funciona como a raiz do agregado dentro dessa nossa modelagem. Outro conceito muito importante, o conceito de evento de domínio, ele representa algo que aconteceu no domínio, algo que é desejado, né, que outras partes do software tenham conhecimento, e ele permite expressar de forma explícita um efeito colateral. Por exemplo, aqui eu tenho essa modelagem de quando de quando um pedido ele é inicializado, né? Então a gente tem um evento de domínio, né, que o agregado order, né, ou pedido, ele emite de forma com que outras partes do sistema tenham interesse. Então esse evento de domínio ele tem um nome que é específico, né, que ele geralmente é dado no passado, então order started ou item added, que representa esse domínio, esse evento de domínio, né, dentro da nossa modelagem. Um outro conceito também, né, são as fábricas, né, que são classes responsáveis pela criação de agregado ou objeto de valor, tá? E elas são úteis porque quando a gente tem objetos que são complexos de ser criados, a gente consegue extrair essa complexidade com a fábrica, tá? E isso torna mais fácil ali a geração daqueles outros conceitos, daqueles outros building blocks que seria complexo fazer a sua criação. Os serviços, né, eles são as classes que contêm as regras de negócio, né, que geralmente não pertence nem a nenhum agregado, nenhuma entidade, nenhum objeto de valor, né, então a gente coloca dentro do serviço. Tem o conceito de repositórios, então que basicamente é um conceito que é responsável por acessar camadas de dados externos. Tá? Os repositórios, né, eles são úteis porque o domínio, de fato, ele não pode estar acoplado a uma implementação de banco de dados. Né? Então a gente tem que fazer essa modelagem de forma com que a gente dependa, né, de abstração e não de implementação concreta. Né? E para isso, né, a gente costuma utilizar um padrão chamado Data Mapper para poder fazer esse acesso. E por fim, né, falando sobre os building blocks, a gente tem os módulos. Então os módulos eles são abstrações que têm por objetivo, né, agrupar classes dentro de um determinado conceito de domínio. Né? Então dentro das linguagens que a gente conhece, então Java pode agrupar esses módulos pode agrupar esses conceitos em módulos através de pacotes, o PHP através de namespaces ou através de módulos em JavaScript. E é importante que o agrupamento ele não seja feito de acordo com conceitos de infraestrutura e sim de acordo com conceitos de domínio. Então evitar ali fazer a parte de agrupamento por controllers, repositórios, services, por exemplo, e pensar no contexto de domínio. Então a gente vai fazer um agrupamento da parte de vendas, né? E dentro desse agrupamento você tem todos os conceitos relacionados à parte de vendas e assim por diante. E tem aqui um exemplo final, né, de um diagrama que a gente tirou do livro do Domain Driven Design do Eric Evans, né, que ele fala que ele mostra todas as relações dos conceitos que tem dentro do Domain Driven Design, que vai ficar como referência para vocês também, né, quando vocês puderem olhar esse slide aqui quando ele for publicado. Por fim, né, como conclusão, o foco do Domain Driven Design é atender às necessidades do domínio, ou seja, a parte de complexidade essencial. E para isso a gente tem que se utilizar da linguagem ubíqua, a linguagem onipresente, né, para aproximar, né, os especialistas de domínio da equipe técnica. E, parafraseando o Vaughan Vernon, né, DDD é primariamente sobre modelar uma linguagem ubíqua em um contexto delimitado. Tá? E vale ressaltar que a Domain Driven Design não é sobre arquitetura, mas sim sobre priorizar o domínio, né, priorizar aquilo que é importante, priorizar aquilo que é o coração do nosso software, que é o diferencial competitivo dele. Tá? E uma aplicação construída com Domain Driven Design pode utilizar qualquer decisão arquitetural. Você pode fazer utilizando a arquitetura hexagonal, CQRS, Clean Architecture, isso é indiferente. Né? O Domain Driven Design ele não te fala sobre isso, ele te fala sobre a parte de domínio, sobre a parte de como construir aquele modelo de domínio e atacar as complexidades dele.
tá? E fica aqui a dica para vocês, vá em frente, divirta-se. Eu vou deixar uma lista de referência para vocês, tá? Que vocês podem consultar excelentes materiais que serviram de base para mim no desenvolvimento dessa palestra. Obviamente também fiz vários cursos relacionados, tenho alguns anos de experiências, mas eu acredito que essas referências vai poder introduzir vocês no conceito de Domain-Driven Design de uma forma bem bacana, tá? Então, para vocês que quiserem saber mais sobre Domain-Driven Design, tira uma foto desse QR Code aqui na tela, tá? Ou, né, sigam esse link aqui, né, que é o bit.ly/palestra-domain-driven-design, que vocês vão conseguir ver uma lista não list com todas as referências utilizadas para essa palestra ou deixado como sugestão para vocês. Peço que vocês avaliem a palestra, tá ok? Então, fala com o pessoal da organização do evento, fala se gostaram da palestra ou não, me marquem lá no Twitter, falem a opinião de vocês, vou ficar muito feliz em saber, tá certo? É isso, galera, obrigado, perguntas, e se precisarem, né, me chamem no Twitter, @MarcelGSantos, e vejam esse slide no Speaker Deck, que é o speakerdeck.com/MarcelGSantos. Tá ok? Obrigado, até mais, um abraço, tchau, tchau.